Olá, amigos, amigas, estamos iniciando mais um encontro, um diálogo aqui no programa Castelo Forte, programa que nos é trazido pela comunidade evangélica de Lajeado. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que às vezes gera polêmica, muitas perguntas, mas um tema importante que tem a ver com o dinheiro, especificamente o dinheiro na igreja. Como é que a igreja ou as igrejas lidam com o dinheiro? O que nós podemos refletir sobre isso a partir da Bíblia, a partir também das tradições que a gente conhece. Para isso nós convidamos o meu colega pastor Luiz Sivers, que atua aqui na comunidade evangélica de Lajeado. O colega aqui também já morou e atuou em outros lugares do Brasil, também na Alemanha, onde viveu alguns anos com a sua esposa. Colega pastor Luiz, obrigado por estar conosco aqui no nosso programa Castelo Forte. Dinheiro, um tema importante. Por que será que tantas vezes a gente tem dificuldades em falar sobre dinheiro na igreja? Ou será que não temos dificuldades? O que você acha? Tudo bem? Boa tarde, pastor Eric. É uma satisfação participar do programa mais uma vez. Agora para falar de um tema que faz parte da vida de toda pessoa de fé. Dinheiro, e dinheiro especificamente dentro da igreja. Como a gente contribui financeiramente na igreja, como a igreja também motiva as pessoas para contribuírem, como a gente trata e cuida do dinheiro, administra esse dinheiro dentro da igreja e para que finalidade ele serve. Isso é importante. As pessoas acho que não têm receio de falar sobre o dinheiro na igreja. As pessoas às vezes têm dificuldade de compreender e de entender o que é feito com esse dinheiro, porque a gente percebe que a generosidade é um aspecto importante da fé cristã e as pessoas têm praticado a generosidade também financeiramente, mas elas praticam mais a generosidade, as pessoas de fé, quando elas sabem também claramente para que finalidade esse dinheiro que está sendo pedido, essa contribuição que está sendo arrecadada, tem. Sabendo isso, elas com muito mais facilidade vão também contribuir, colaborar. Pastor Luiz, vamos conversar um pouquinho no início da nossa conversa sobre essa questão de que igrejas precisam de recursos financeiros para o seu trabalho, a sua missão. E também as questões legais. Igrejas precisam ter uma diretoria, um tesoureiro, uma contabilidade. Como é que funciona? Como é que a pessoa lá que nos assiste pode entender? Uma igreja precisa prestar contas do dinheiro que ela recebe, que ela arrecada? Em oração, certa vez, Jesus pediu a Deus: Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. A igreja faz parte do mundo. O povo de Deus, o povo de fé, se organiza neste mundo, e a igreja como instituição responde também aos órgãos públicos como qualquer outra empresa. Ela precisa ter transparência, ela precisa ter quem administre esse dinheiro, quem declare também de onde veio esse dinheiro e para onde foi esse dinheiro. A igreja não está isenta de questões legais que ela precisa cumprir, também de prazos e datas. Por isso, muitas vezes, a contribuição dentro da igreja, em algumas igrejas, é estabelecida uma data, por exemplo, 10 de cada mês, para fazerem a contribuição, porque isso ajuda para que a igreja também responda aos seus próprios compromissos enquanto instituição, com os funcionários, com a Receita Federal, com os órgãos públicos. E uma igreja dentro dessa organização que existe dentro de um país, ela precisa ter, por exemplo, uma prestação de contas financeira, um conselho fiscal e assim por diante, uma assembleia.
Sim, na nossa igreja nós temos que, no final do ano, apresentar também o orçamento para o ano seguinte, e no início do ano seguinte nós temos que também apresentar, os tesoureiros são chamados a fazer isso em assembleia, fazer a prestação de contas, especificando claramente ativo, passivo, receita, despesa, a contabilidade normal de qualquer instituição. Para isso também é preciso ter um parecer do Conselho Fiscal. Em cada comunidade, em cada paróquia, tem um Conselho Fiscal organizado, eleito também em assembleia, para olhar bem as contas, se as notas estão sendo bem expedidas, se os lançamentos estão corretos, e esse Conselho Fiscal emite então um parecer que é aprovado ou não pela Assembleia. É importante a gente ter esta certeza, enquanto membro de uma comunidade, que o seu dinheiro, a sua contribuição, as suas ofertas estão sendo recebidas, contabilizadas e cuidadas com muito carinho também legal, oficial. Nós temos então, podemos dizer assim, duas motivações muito importantes. Uma delas seria a bíblica, a responsabilidade no trato pelas ofertas que as pessoas trazem, uma motivação de respeito e organização que a palavra de Deus nos dá, e também uma motivação fiscal que o país exige, que as leis exigem também para as igrejas. Em relação, Pastor Luiz, a motivação, nós certamente percebemos, as pessoas percebem que as igrejas, diferentes igrejas, usam motivações talvez diferentes, ou pelo menos uma forma diferente de pedir ofertas, de motivar as pessoas. O que você pode nos dizer nesse sentido? Quais são as diferentes formas de motivar? O que a Bíblia, no caso, nos leva então a querermos ofertar na nossa igreja, como membros dessa igreja? Primeiro é importante lembrar que o apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo, e que todos nós, de uma forma ou de outra, participamos desse corpo. O corpo tem vários membros, e até os menores, explica o apóstolo Paulo, não podem ser rejeitados. Na medida em que eu faço parte de um corpo de Cristo nesse mundo que é a igreja, eu também tenho alguns compromissos de participação nesse corpo de Cristo, com os dons, com os talentos que eu tenho, com o tempo que eu tenho e também com o dinheiro que eu tenho. Se eu faço parte desse corpo, eu também vou procurar contribuir. Essa já é uma motivação, porque o corpo funciona bem na medida em que todos os membros cumprem também com a sua função, e uma delas também é a contribuição financeira, porque como instituição, a igreja nesse mundo, ela tem também suas despesas, normal, como um carro, por exemplo, que o pastor usa para visitar um membro, né? Precisa de combustível, precisa também de conserto muitas vezes. Existem as despesas mensais com funcionários. Tudo isso é importante a gente ter em mente quando faz a sua contribuição. É também um compromisso que a gente tem. Mas o cristão, a partir da fé, contribui também a partir da graça. Ele responde a essa graça de Deus por receber a vida, tudo que ele é, tudo que ele tem, com gratidão. E ele também, então, contribui não só com o seu tempo, seus talentos, mas também com o dinheiro na comunidade. Essa é uma motivação muito importante, a gratidão. E o apóstolo Paulo, ainda em 2 Coríntios 9, diz: olha, cada um dê conforme o que tem no seu coração, o que manda o seu coração. E isso é importante. Não é por obrigação nem por tristeza, mas é realmente por gratidão e alegria por poder participar desse corpo de Cristo. A gente percebe às vezes que existe em algumas situações
quase que uma troca, quase que uma proposta onde a pessoa que contribui com mais, ou contribui, enfim, de uma forma mais generosa, que de uma certa forma ela poderia esperar receber de Deus. Em dobro, muitas vezes se diz, essa ideia de que se eu ofertar bastante, Deus vai me dar muito em retorno. Quase que uma troca, quase que uma compra do favor, da bondade de Deus. Isso é bíblico? Isso é saudável? Como é que nós podemos interpretar isso? Contribuir, a gente faz isso com alegria, com generosidade, faz isso com gratidão. O cristão, motivado pela fé, ele não deve ter interesse em receber em troca o dobro, o triplo ou o que seja a mais. O que a tua mão esquerda faz, a tua mão direita não deve saber ou cobrar. E isso é muito importante para nós, cristãos. A gente não faz a sua contribuição, esse gesto generoso de auxiliar alguém ou ajudar uma instituição de caridade, por exemplo, com a motivação de receber algo em troca, especialmente quando se trata de Deus, que já nos deu tudo, a vida e tudo o que somos. Na verdade, não é bíblico esse dar para receber nesse sentido de uma troca. É importante a gente ter essa certeza no coração, essa certeza da fé, de que tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, eu devo isso a Deus, que me deu esta vida, e por isso eu vou contribuir, ajudar com gratidão, naquilo que for possível, como membro do corpo de Cristo, para que Deus possa continuar alcançando outras pessoas e transformando a vida de outras pessoas, seja com a pregação da palavra falada, seja com o exemplo bem concreto de vida que cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo pode dar. É interessante essa explicação, porque às vezes parece que nós estamos vivendo, de fato, num tempo onde tudo é uma troca, é compra, seja na política, na religião, onde a gente ajuda, a gente oferta esperando alguma coisa em troca. Essa é, na verdade, uma situação triste. É uma situação triste. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, quando ele faz a motivação para as ofertas para os santos de Jerusalém, que estavam passando por muita dificuldade, ele, na sua carta aos Coríntios, ele diz: o importante é a gente tratar uns aos outros com igualdade, com a certeza de que cada pessoa tem o direito a uma vida digna, e se hoje eu tenho um pouco mais, eu posso ajudar aquele que não tem tanto assim. E um dia, quando me faltar, aqueles que têm agora podem também me ajudar. E isso é importante, a gente ter essa visão de que aquilo que eu tenho no meu bolso, o que eu tenho hoje bastante, pode faltar e pode ajudar alguém de fato na vida. Ou seja, essa visão que você está nos relembrando da Bíblia, que a gente deveria querer ajudar sempre que a gente puder, não esperando um retorno, mas porque a gente tem recebido, a gente pode, e isso faz bem para a gente. Pastor Luiz, uma pergunta agora em relação, talvez, a uma visão que pode estar na mente de muitas pessoas aqui na nossa região, que é uma palavra que se usa muito, que é pagar a igreja, ou ser sócio da igreja.
existe uma história por detrás, né? Talvez muito ligada aos imigrantes, a questão da sociedade. Qual é a diferença? Por que o termo pagar não seria o melhor termo quando a gente fala de contribuir na igreja? Porque, na verdade, eu não sou sócio de uma igreja, embora na cabeça, no imaginário das pessoas, isso seja muito forte, como tu falaste. Porque, de fato, os primeiros estatutos e regimentos internos das comunidades dos primeiros imigrantes alemães se basearam muito em associações de tiro e caça, por exemplo, ou caça e tiro, como se chama lá em Santa Catarina, e ali se tratava essas pessoas como sócios. E isso passou um pouco, esse sentimento, para dentro da organização de uma comunidade, da igreja. Por isso também se usou muito forte a palavra pagar. Se eu sou sócio, eu tenho algum compromisso de pagamento regular da associação da qual eu faço parte. A igreja é uma instituição que não é uma associação de pessoas que têm, por exemplo, um hobby ou têm uma finalidade que é só delas, mas a igreja é uma instituição aberta a pessoas com o propósito de anunciar o Evangelho, que é a tarefa, a missão da igreja nesse mundo, anunciar o Evangelho em palavras e em ações. Em ações quer dizer com testemunho vivo de cada membro, de cada pessoa. Por isso é uma missão que é de Deus, não é nossa. E sendo de Deus, eu sou convidado a partir do batismo a participar dessa missão, a colaborar, a contribuir com essa missão que é de Deus de salvar e resgatar a sua criação. E eu faço isso então também financeiramente com o dinheiro que eu tenho. Por isso eu contribuo com essa missão de Deus. Não é um pagamento por um serviço recebido. A igreja, como diz Jesus, ela tem a missão de servir, não é de ser servida. No caso de sócio de uma associação, você espera ser servido, com seus direitos também adquiridos com o pagamento dessa parcela, dessa mensalidade. Na igreja, não. Eu participo também com o meu dinheiro de um serviço neste mundo que é de Deus. Assim disse Jesus: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Assim também a igreja, sendo o corpo de Cristo, está aqui para servir e resgatar muita gente para junto de Deus. Muito interessante, muito explicativo. Ainda antes de nós finalizarmos o nosso diálogo de hoje, nosso encontro aqui, por isso então também não se paga uma taxa, uma mensalidade, e é correto dizer que por isso também a contribuição na igreja ela é de acordo com a possibilidade de cada um, não é uma taxa fixa para todos. Quer dizer, quem tem mais condições deveria contribuir com mais do que aquele que talvez tem menos? É essa a ideia também? Com certeza. É importante a gente avaliar também o quanto é possível, como diz o apóstolo Paulo, né, de conforme o que o seu coração manda. E a generosidade das pessoas não se baseia apenas naquilo que elas têm, o quanto elas têm. Eu me lembro que nessa passagem bíblica de 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo, depois de ter estado em Corinto, uma cidade rica, com aproximadamente 600 mil habitantes naquele tempo, com 2 portos, mercadorias iam e vinham, e certamente muitos membros daquela comunidade participavam do progresso daquela região,
Depois disso ele foi para Macedônia, uma região mais ao norte de Corinto, com muita pobreza. Mas quando ele falou dessa oferta, dessa ajuda aos pobres de Jerusalém, ele viu o entusiasmo, mesmo aquelas pessoas sendo perseguidas e não tendo quase nada, insistiram para participar dessa oferta aos pobres de Jerusalém, e diz o apóstolo Paulo, eles fizeram tudo o que foi possível e mais ainda. Então é importante a gente fazer tudo o que é possível, porque as ofertas numa igreja, a contribuição financeira para um projeto missionário ou uma campanha dentro da igreja não pode ser feito apenas com as migalhas e os restos que sobram da mesa. Mateus 25 já nos alerta para isso. É importante que a gente entre de corpo e alma num trabalho da igreja, na missão da igreja, e também financeiramente, eu ia dizer, entre também com o seu bolso e quem sabe botando a mão um pouco mais fundo também dentro do bolso para ajudar, de forma que faça alguma diferença mesmo. Muito bem, pastor Luiz, né? Muito importante a sua colocação. Vivemos numa região, Vale do Taquari, muitas pessoas fazem essa colocação de que é uma região com muitos recursos, uma região com trabalho, uma região onde certamente podemos dizer, olha, temos muito pelo qual agradecer, e certamente a generosidade, ela faz muita diferença na vida de pessoas, famílias e também de uma região. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, esperamos voltar a conversar numa outra ocasião. Agradeço por poder participar e desejo também que cada membro do corpo de Cristo, cada membro de comunidades evangélicas de confissão luterana aqui na região do Vale do Taquari possam se sentir de fato parte desse corpo de Cristo, possam colaborar com seus dons, talentos e também seu dinheiro para essa missão que é de Deus, de anunciar a palavra de amor, de justiça, que promove a paz, e assim possamos viver todos num mundo mais feliz e mais irmão, como diz uma canção. Queremos ter nosso momento da reflexão bíblica
Alguns dias atrás, li uma frase que me chamou a atenção, que dizia o seguinte: sabedoria é saber o que é importante na vida. Amigo, amiga, saber escolher, saber discernir o que realmente importa, o que tem importância na vida, vale muito. É sinal de sabedoria. Também conversando com uma pessoa, algum tempo atrás, uma pessoa explicava, dizendo que a sua vida, ela tinha um propósito, e esse propósito, em grande parte, o grande sonho dessa pessoa era poder acumular recursos para poder ter uma boa casa na velhice e poder desfrutar desses recursos financeiros no final da sua vida. Conversando com essa pessoa, começamos a nos perguntar o que de fato é o mais importante para viver bem o final da sua vida ou a sua velhice. É uma pergunta interessante. O que você acha? É sábio pensarmos que tendo todo o recurso e uma casa boa na velhice, que isso é o mais importante? Uma outra pessoa, agora uma pessoa já na terceira idade, recentemente me contou de amigos seus que lá pelos 70, 75 anos estavam quase em crise, se perguntando: qual é o sentido da minha vida? O que estou fazendo agora que estou na velhice? O que realmente importa? Lá no livro de Provérbios, no Antigo Testamento da Bíblia, nós lemos o seguinte: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio, respeite o Senhor e não se apoie na sua própria inteligência. São palavras de grande sabedoria que nós temos à nossa disposição na Sagrada Escritura, que de fato nos convidam a não fundamentarmos, não construirmos a nossa vida simplesmente baseados na nossa inteligência ou na nossa capacidade. Porque a sabedoria, a capacidade de entender e ver o que realmente importa na vida, é algo que nós precisamos aprender com a ajuda de Deus. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 2, está escrito: é o Senhor quem dá sabedoria, a sabedoria e o entendimento vêm dele. A capacidade de escolhermos e de sabermos o que realmente importa não é algo natural, não é algo que vem automaticamente pela inteligência ou pelo conhecimento. Aqui nós lemos em Provérbios que Deus é a fonte de sabedoria. Quem busca a Deus com humildade está reconhecendo que precisa de ajuda, de entendimento, de esclarecimento, para saber escolher e investir naquilo que é mais importante. Amigo, amiga, quero convidar para que você e eu sejamos pessoas que admitem humildemente que precisamos buscar sabedoria, precisamos da ajuda do Deus eterno, porque nós temos muitas dificuldades em compreender o que realmente tem valor na vida. Se nós chegarmos no final da nossa vida, nos últimos anos, com muito dinheiro no bolso, uma boa casa, e não tivermos amigos, não tivermos familiares, não tivermos amor, não tivermos paz, não tivermos vivido uma vida plena, onde deixamos uma boa marca, onde fizemos diferença para o bem de outros, se a nossa vida não serviu para honrar o nosso Criador, será que tivemos
a chance, será que tivemos a oportunidade de escolher o que realmente importa? Fica essa pergunta e esse convite de nós analisarmos a vida, a história, a nossa existência e nos darmos conta que sim, precisamos da ajuda de Deus para que saibamos escolher o que realmente importa, o que faz diferença no presente, no futuro, em relação às pessoas, em relação aos nossos bens, ao nosso tempo, em relação àquilo que nós investimos, a nossa existência, a nossa curta passagem aqui na Terra. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, na sua sabedoria eterna, nos dê capacidade, sabedoria para escolhermos o que realmente importa a cada dia, a cada ano da nossa história, da nossa vida aqui na Terra. Amém.